Salve, salve, astronautas! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Já estava com saudade de vocês, então recomeçando, vamos continuar. E hoje na nossa aula a gente vai falar sobre mais um tema muito importante para quem vai trabalhar com design para estamparia. A gente vai falar do processo hoje conhecido como retícula. Na verdade, uma espécie de técnica, né, chamada de retícula, e a gente vai ver para que serve, para que funciona, quais são as aplicações e, claro, aprender como é que se faz, né? Como que se produz uma retícula no Photoshop. Bom, antes de tudo, quando a gente vai trabalhar com mídias que vão ser visualizadas na tela, quando a gente vai trabalhar em projetos que são digitais, a gente tem uma infinidade de cores. E essa graduação de cor, esse gradiente de cor, é muito mais fácil de ser aplicado, né? Eu trouxe aqui um pequeno objeto que eu criei um gradiente que vai do preto 100% até o branco. Na verdade, um cinzinho aqui. A gente está vendo todas essas nuances dos tons de cinza. E a gente consegue visualizar dessa forma, essa graduação bem sutil do mais preto até o branco. É porque numa tela digital a gente tem milhões de cores. Então todos esses tons são muito bem visualizados numa tela, num projeto que a gente consegue visualizar no digital. Se eu aproximar muito bem, aqui você está vendo os pixels. E você pode perceber que cada um desses pixels tem um tom diferente de cinza. Então essa graduação do gradiente, né, do mais escuro para o mais claro, se dá, na verdade, pela variação desses tons de cinza, e você pode ver que são realmente milhões de tons de cinza diferentes, do mais escuro até o mais claro. Isso é um gradiente normal que você está acostumado a ver numa tela, enfim, num projeto digital. Agora, quando a gente fala das mídias mais tradicionais, como é o caso da serigrafia e também até em alguns casos da impressão para gráfica normal, offset, né? A gente não tem essa variação, essa graduação, não tem toda essa quantidade de cores diferentes, todos esses tons diferentes para trazer esse resultado do gradiente, da forma como a gente está vendo no digital, da forma como a gente está acostumado no digital. Existem algumas limitações, né? Como você sabe, por exemplo, na gráfica, a gente tem 4 canais de cores, que é conhecido como CMYK, são os 4 canais, e a gente tem, na verdade, uma combinação desses 4 canais que vão trazer para a gente essa impressão, na verdade, é só uma ilusão de ótica que vai trazer essa sensação das variações tonais, das variações das cores. Na verdade, tudo isso, né, essa variação das cores, ela é obtida através dos pontos. É exatamente isso que é uma retícula. É essa variação dos pontos que vão trazer para a gente essa sensação de variação tonal. No caso de hoje, a gente vai trabalhar com uma retícula muito simples, apenas uma variação do tom de cinza, mas nas próximas aulas a gente vai ver algo mais complexo quando a gente for falar de policromia. Mas aqui a gente tem então um exemplo, ó, eu estou bem próximo, você está vendo vários pontos diferentes, e esses pontos pretos, em alguns momentos eles são mais concentrados, mais próximos, em outros momentos, em outras regiões, eles são mais distantes, e é exatamente essa distância entre esses pontos que vai dando para a gente esse aspecto de variação tonal, do mais claro para o mais escuro. Onde essa concentração desses pontos é maior, a gente tem um tom mais escuro, e onde esses pontos têm uma concentração menor, ou seja, eles são mais distantes um do outro, a gente tem um tom mais claro. E é exatamente essa ilusão de óptica que faz a gente imaginar aqui, visualizar essa variação da escala de cinza. Mas, como você
percebeu, como você notou aqui, na verdade, tudo é preto. Tudo aqui é preto 100%. Aqui nesse caso, a gente precisa que tudo seja de uma única cor para fazer essa transferência do fotolito para a tela de impressão. Então é importantíssimo esse processo de produção da retícula, para a gente ter essas nuances, né, essa variação do gradiente, como a gente já explicou aqui. Mas como é que a gente faz isso? Eu vou mostrar para vocês um processo muito simples e você vai poder usar em qualquer estampa que tenha uma imagem como essa, uma fotografia, algo nesse estilo, tá bom? Bom, eu tenho aqui um projeto que eu criei, uma 4, tá? Eu tô com uma resolução de 300 ppi, uma 4 normal, 300 ppi, simples. Trouxe para cá também uma imagem, uma foto real, uma foto comum do Snoop Dogg. A gente vai trabalhar aqui, fazer aqui uma brincadeira, fazer uma estampa utilizando essa técnica da retícula. Bom, primeira coisa que a gente precisa, você vai encontrar aí uma foto na internet, você pode de repente buscar a mesma foto e trazer isso para dentro de um novo projeto. Selecionei a camada da foto, eu preciso converter isso para preto e branco, né? Como a gente já viu aqui nos exemplos, quando a gente vai transferir isso para o fotolito, a gente precisa que tudo seja uma única cor. Se você for aqui na camada dos canais aqui, dos channels, né, você vai ver que tem todas as camadas de cor, vermelho, verde e azul, todas elas, e RGB todas juntas, tudo colorido. A gente precisa de um único canal, e esse canal precisa ser preto. E para isso, então, vou novamente aqui na minha camada, e vou até a aba Imagem. Em Imagem, eu vou selecionar Ajustes, e depois, na sequência, preto e branco. Bem aqui a opção Black and White, ou em português, né, preto e branco. Escolher a opção, você pode dar aí alguns ajustes finos. Aqui é no olho, tá, gente? Aqui vai ser no olho. Como você achar que tá ficando legal aí, estiver ficando bacana, você pode ajustar conforme aí o teu gosto. É interessante que o fundo seja claro, tá? Para dar um efeito mais interessante, mas isso não é uma regra, tá bom? Dei um OK. Agora eu vou trabalhar um pouquinho o contraste, tá? Vou fazer isso a partir dos levels. Ctrl L, você vai acessar os levels em todos os canais mesmo. Eu vou só dar um toquinho aqui para trazer um pouco mais de contraste. Vou trazer esse pininho para cá, esse outro pininho para cá e pronto. Vou dar um OK, perfeito. Agora, vou fazer uma brincadeirinha aqui, vou colocar uma tipografia, ferramenta de texto, vou escrever o nome do Snoop Dogg aqui, com uma fonte que eu já havia selecionado. Você pode selecionar a sua fonte aí. Escrevi Snoop Dogg, vou aumentar aqui um pouquinho, tá? Super simples. É uma estampa simples, tá? A gente está aprendendo aqui, nesse momento, não fazer a estampa, mas sim a técnica em si, tá bom? Vou fazer uma brincadeirinha também aqui, vou adicionar a esse texto uma curvatura, cliquei aqui na alcinha da seleção, estou fazendo tudo da forma mais simples, tá? E aqui em cima, tá vendo esse íconezinho aqui? Você vai clicar nesse ícone e vai escolher aqui exatamente essa função Arc aqui em Warp, tá? É uma curvatura, a gente vai clicar nesse pontinho aqui e vai fazer só uma curvaturinha aqui, uma brincadeirinha, tá? Maravilha! Agora, ainda com a tipografia selecionada, você vai vir nesse botão aqui de Efeitos, FX, esse íconezinho do FX aqui embaixo, e vai adicionar um Stroke. Stroke nada mais é do que o contorno. Em português você vai encontrar como contorno. Então, eu coloquei aqui um contorno branco, aqui você vai fazer o ajuste do tamanho do contorno, tá bom? Vou deixar então em 24 pixels e vou adicionar um outro contorno. Aqui em Stroke, vou clicar no maisinho aqui
E nesse stroke de baixo, eu vou aumentar. Na verdade, antes de aumentar, eu vou clicar aqui e vou colocar em preto. Joguei lá para baixo, preto. E vou agora sim aumentar o contorno para fazer essa segunda linha aí. Beleza? Então, legal, a gente já fez aqui uma brincadeirinha. Vou selecionar tudo, vou centralizar aqui um pouquinho, na setinha mesmo, sem compromisso, sem muito compromisso artístico aqui, tá bom? Então, a gente teria aí o que poderia ser a nossa estampa, aquilo que a gente vai levar para a nossa camiseta. O que dá para a gente fazer aqui? Dá para brincar mais, de repente dá para selecionar aqui. Olha o que eu vou fazer. Vou sair da seleção de novo, eu estou segurando a tecla Ctrl e vou clicar em cima aqui, ó, da thumbnail, do iconezinho aqui da minha tipografia na camada. Isso vai fazer uma seleção no meu texto, tá? Eu vou criar agora uma nova camada, vou clicar aqui, ó, no maisinho, e com a ferramenta pincel e na cor branca, olha só, vai acompanhando, vai acompanhando. Só uma brincadeira, só uma brincadeira. Aumentei aqui um pincel, vou dar só um chablauzinho aqui, ó, meio que um gradiente aqui, ó. Só uma brincadeirinha, só uma brincadeirinha. Ctrl D para sair da seleção, pronto, fiz o gradiente, essa seria a nossa estampa. Bom, como você pode ver, não tem nada de retícula ainda, tá vendo toda a variação dos tons de cinza aqui, não tem nada. Agora a gente vai fazer a retícula, depois que a gente já criou aí o que seria a nossa estampa. E para fazer a retícula é super simples. Você vai até Imagem, em modo, aí agora você vai escolher Grayscale, tons de cinza. A gente precisa fazer essa etapa, a gente precisa converter tudo para tons de cinza antes de fazer a retícula. Por quê? Porque aí, vamos lá, cliquei aqui, pode fletar tudo, não tem problema, tá? Fletei tudo, pode descartar, não tem problema, pronto. Agora a gente tem tons de cinza, não mudou absolutamente nada, só as camadas aqui que a gente perdeu, porque a gente fletou tudo, mas tem tudo em tom de cinza, ainda não tem os pontos da retícula, não tem nada, mas quando você vai aqui em canais, em channels aqui, aí você vai ver que tem agora apenas um canal, diferente do que a gente viu ainda há pouco nas camadas, ali nos canais, né, de RGB que tinham os três canais, tá? Bom, próxima etapa, que aí sim vem a retícula, você vai novamente em Imagem, e agora, em modo, você vai escolher Bitmap. Clicou em Bitmap, aqui vem algumas informações importantes. O meu projeto está em 300 ppi, tá? Quando a gente criou esse novo projeto, eu configurei lá 300 ppi, e aqui eu vou escolher o output, a saída. Você vai manter 300 ppi também, tá? Pode manter 300, trabalhando com uma A4, tá? Aqui em método, você vai deixar halftone. Aqui é o tipo da retícula que a gente vai fazer. E nesse caso a gente vai usar halftone screen. Eu acho que no português deve ser alguma coisa como tela de meio tom, alguma coisa assim, tá? Vou selecionar essa opção, vou dar OK. Essa é a etapa importante, tá? Essa janelinha é importante. E você pode brincar aí no teu projeto com uma frequência maior, uma frequência menor, um ângulo diferente. E também até o shape, até a forma diferente. Mas eu vou te explicar o que é cada uma delas. Frequência nada mais é do que o tamanho do ponto. O tamanho daquela bolinha que vai ser a retícula, de fato, né? Então, a frequência é o tamanho do ponto. Quanto maior a frequência, menor é o ponto. E quanto menor a frequência, maior é o ponto. Qual que é o problema? Se você faz uma frequência muito alta, os pontos vão ficar muito pequenos e na hora de fazer a gravação da tela, pode até ser que grave, mas no momento da impressão é muito comum os buraquinhos ali, os pontinhos entupirem. E isso pode prejudicar muito a tua, a tua estampa, né?
a tua produção ali. O ângulo tem a ver com a disposição desses pontos dentro do espaço, e a forma, o shape, é nada mais, nada menos do que o formato, o formato desses pontos. Eu vou usar os pontos redondos aqui, mas existem vários outros formatos, elipse, diamante, né, linhas, você pode testar cada um deles. No caso, a gente vai usar redondo mesmo, tá? Eu vou sugerir para você uma frequência entre 30 e 60, 70, nessa resolução que a gente está trabalhando, tá bom? Então, nesse caso, eu vou fazer aqui 45, só para a gente ver. O ângulo você pode deixar 45 também. Vou dar um OK. Olha só. A gente tem aqui, ó, pontos relativamente pequenos, com uma definição bem interessante, né? A gente consegue ver que é o rosto do Snoop Dogg, e a gente tem aqui umas regiões bem escuras, ou seja, com muita concentração desses pontos muito próximos, e outras regiões mais claras aqui, como por exemplo na ponta do nariz e nos dentes, onde não existe quase nenhum ponto. Essa variação é muito interessante. Na tipografia, mesma coisa, tem aqui também um efeitinho desse gradiente, usando usando exatamente essa frequência, essa variação da distância desses pontos. Vou fazer agora, vou dar Ctrl Z, tá? Só o Ctrl Z para a gente testar uma outra frequência. Vou aqui em modo, novamente, bitmap, e agora, 300 aqui, mantém, agora eu vou testar com 30, um ponto um pouquinho maior, tá bom? Ok, agora você está vendo aqui, ó, pontos maiores, dá para ver uma diferença bem interessante. Esse aqui é um ponto completamente seguro para você utilizar em qualquer uma das tuas estampas, tá bom? Qual que seria o próximo passo aqui? Aqui está pronto. O próximo passo seria imprimir isso. Se você vai fazer de uma serigrafia mais artesanal, você imprimiria isso aqui, faria a impressão disso num papel vegetal, ou talvez até mesmo num papel ofício, né? O pessoal passa às vezes óleo ali para ficar transparente, iria levar isso para uma tela já com emulsão, iria fazer a gravação dessa tela e estaria pronto para a impressão. Nesse caso aqui é uma estampa que funcionaria muito bem em tecidos mais claros, mas só para a gente finalizar aqui já está pronto, tá? A gente vai só ver algumas aplicações aqui em cores diferentes, como é que ficaria. Para isso, vou novamente aqui em imagem, em modo, vou voltar para escala de cinza, pode dar um OK aqui, mais uma vez em imagem, e agora eu vou para RGB, para a gente ter as cores novamente, tá? Vou duplicar a minha camada, Ctrl J, e vou deixar essa camada guardadinha aqui, só para não comprometê-la, né? Vou selecionar essa camada do fundo e vou inserir aqui um sólido. Você não vai ver nada, claro, porque esse sólido está escondido em cima da nossa camada aqui da estampa. Agora eu vou em Select e agora em Color Range, tá? Vou fazer uma seleção clicando aqui no branco e aqui em Fusers a gente vai colocar em 200, tá? Cliquei no branco, OK, vou dar um OK. O que aconteceu aqui? Eu selecionei tudo o que é branco nesse nosso projeto. E o que eu vou fazer é muito simples, eu vou dar apenas um Delete e agora um Ctrl D. Agora a gente tem apenas os pontos pretos, apenas os pontos pretos. Então aqui na minha camada do sólido, da cor, você pode ir brincando e vendo em quais cores essa estampa ficaria interessante. Por exemplo, eu poderia jogar aqui num verde, num azul. O importante é que a cor do tecido, nesse caso aqui, tá? A cor do tecido seja mais clara do que a estampa. E o Snoop Dogg? Não precisa ser preto, né? A gente pode colocar aqui em efeito novamente, Color Overlay, e a gente pode brincar aqui com algumas cores.
Como você pode ver, branco não funciona, porque branco seria o negativo, né? Não vai funcionar, não vai ficar muito legal. Mas dá pra gente brincar com outras cores sem problema. Só lembrando que para fazer a gravação da tela, você sempre vai precisar fazer a impressão disso 100% preto. Não pode ter nenhuma outra cor, precisa ser 100% preto. Fechou? Então, por hoje é só. A gente fica por aqui. Até mais. Tchau, tchau.